Professor Matheus Paranhos, todas as quintas-feiras aqui para o nosso Bem-Estar Animal. Boa tarde, professor. Boa tarde, Tavinho. Tudo bem por aí? Tudo bem, eu conversei com uma pessoa que acho que foi seu aluno ontem, ou foi seu professor, que cuida da parte da Embrapa de suínos e aves. E nós falamos aqui sobre brinquedos para distrair os suínos. E eu até citei aquele caso premiado que nós tivemos aí, onde o senhor foi jurado, né? E tivemos um caso premiado de um parquinho para bezerrinhos, para brincarem também. Foi uma conversa interessante e do ponto de vista do bem-estar animal, porque ele me falou algumas coisas. Como é que era o nome dele, João? O professor deve conhecer. Osmar. Tiago, né? Osmar, isso. E ele estava, quando eu falei, escuta aí, qual é a comprovação científica de que essas coisas dão certo? Ele me contou a história. Disse que antigamente, isso já era usado naturalmente, alguns brinquedos para os suínos, e uma maneira de se comprovar isso é que como é que é? Como é que é? Carnificina, não, tem um nome, antropofagia. Canibalismo, O canibalismo diminui entre eles, porque os animais confinados, eles começam a irritar um com o outro, e aí mordem rabo, mordem partes do corpo, mesmo quando já estão aí no confinamento, pronto para o abate. Então, isso que é uma forma de relaxar. Achei muito legal a conversa e lembrei do senhor ontem. Muito bom. Tem muito trabalho com isso, principalmente focado nos animais de zoológico, e está começando a avançar também nos animais de produção. É interessante porque muita gente só pensa que essas coisas a gente faz com os pets, né? Com o pet é natural, você tem o cachorrinho, tem o gatinho, você inventa uns brinquedos. Agora, com o animal de produção é bastante interessante. Mas hoje nós temos um tema aí que também gerou polêmica aí, assunto aí da semana, que é a proibição de experiências de essências de perfumes e cosméticos e outras coisas em animais, né? Os testes em animais, e que são produtos que comprovadamente já não fazem mal aos seres humanos. Então, essa resolução do CONSEA, que é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, é um órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia que regulamenta toda a parte que envolve pesquisa ou testes com animais, né? Foi publicada no dia 24 de fevereiro último, então bem recente. E ela traz essa proibição mesmo, né? Está proibido, então, o uso de animais para testar produtos cosméticos, e aí envolve higiene pessoal, perfumes, cosméticos e outros tipos de cosméticos, que já está comprovadamente não faz mal para o ser humano. Então, pode ser testado no próprio humano, entendeu? Ou então, uma alternativa é que, se não quiser testar no humano, que use métodos alternativos. Na resolução 54 do ano passado, que é de janeiro do ano passado, define que os métodos alternativos são aqueles que não utilizam animais, que usem espécies de ordens inferiores, ou seja, invertebrados, no caso, ou empreguem o menor número de animais, ou ainda utilizem sistemas orgânicos que não ex vivo, significa o quê? Cultura de tecidos, por exemplo, ou também que diminua ou elimine o desconforto que o animal é submetido, o que é difícil quando você está testando algo que você não sabe o que vai fazer no animal, né? Mas foi uma iniciativa muito legal, porque tem uma pressão para essa mudança já faz bastante tempo por parte das organizações de proteção animal aí. Mas, Otavinho, você parou para pensar? Pensa comigo, um coelho no laboratório está protegido por muitas leis e normativas. O coelho da fazenda não está protegido por quase nenhuma. E é o coelho. Professor, É o coelho, só que o coelho tem uma discriminação aí. Os coelhos dos laboratórios são mais privilegiados que os demais coelhos. Mas você me põe para pensar em umas coisas que de repente eu fico aqui com meus botões aqui. Será que eu não vou falar bobagem? Meu Deus do céu. Mas é que eu penso. Mas é verdade. O coelho do laboratório, ele está protegido por trocentas leis. O coelho da fazenda, você vai lá e dá um tiro nele, mata o coelho, tudo bem? Tem um terceiro coelho que é protegido pelo amor do dono, né? O pet, o coelho que é do seu filho, do seu neto.
Professor, Aí, isso mostra mais uma vez que a sociedade é feita de castas, entendeu? Alguns são mais iguais que outros. Isso a gente está sempre vendo, as leis para uns são de um jeito, as leis para outros são de outro jeito. Agora, eu pergunto, se já foi testado no ser humano e não faz mal, qual é o problema de testar no animal? E outra, você precisa fazer testes dos produtos. Às vezes, quando você vai lançar uma vacina, por exemplo, para a Covid, você tem as cobaias, as pessoas. Alguns tomam placebo, outros tomam o reagente ativo, né? Para depois fazer o cruzamento final e, olha, esse tá, esse não. Então, eu não sei. As leis que protegem os animais, às vezes, elas são... Eu não estou aqui, por favor, hein? Não venham com estilingue e pedra para cima de mim aqui, não, hein? Eu considero os animais seres vivos como qualquer outros, né? Mas eu acho que, não sei, essas coisas às vezes fogem do parâmetro, né? Você acabou de dar um exemplo agora. Por que o coelho do laboratório é protegido? O não, outro mas não. veja bem, vamos lá, calma, eu não vou com pedra nem estilingue, fica tranquilo. Então tá bom. O que acontece é que a regulamentação das leis por determinadas áreas de conhecimento, atividades, etc., ela ocorre assim no mundo todo, tá? Não é só aqui no Brasil, no mundo todo é assim. E é um modus operandi aí que predomina. O que eu estou tentando dizer é que não adianta eu proteger o coelho do laboratório e deixar os outros desprotegidos. A gente deveria ter uma lei maior que criasse uma base aí de respeito ao bem-estar animal que contemplasse todos. E aí o detalhe de cada atividade, o laboratório, a fazenda, a casa, no caso do animal de companhia, o PET seria um detalhe para ser explorado dentro dessas normativas, por exemplo. Mas uma coisa importante que tem que ser falado é um passo Sim. no bom caminho. Bom caminho. A crítica que eu faço é que ela gera uma dificuldade até do ponto de vista de interpretação do que se espera das pessoas. Né? Então, professor, aí entra uma questão que tem a lei que pega e a lei que não pega, né? Tem lei que lei é para ser cumprida, né? Mas tem lei que vira lei, ora lei, entendeu? Porque passou dos parâmetros e dos limites. Então, é a lei que não pega, né? Então, como é que fica essa lei? Eu vou só fazer um esclarecimento aqui. O fato de não fazer mal para o humano, não fazer mal para o humano, e por isso não precisa ser testado no animal. Aí você pergunta, então, por que não pode ser testado para o animal? É porque todo o sistema de manutenção dos animais no laboratório causa estresse, é muito restritivo. Sim, né? sim. Então, é isso. Então, a ideia é reduzir o número de animais que está no laboratório também. Então, também tem essa expectativa aí. Já que eu não vou ter que testar mais esses produtos nos animais, eu não preciso ter tantos animais no laboratório, o que faz com que tenha um menor número de animais mantidos em condições restritivas. Tá. Mas a reflexão desse desenvolvimento da legislação é que precisa ser feita, né? Tá, tudo bem, isso é bom, mas será que é suficiente? É aí que eu entro com esse questionamento, certo? Não é um coelho, é uma lebre. A lebre europeia está aqui como um invasor. O pessoal aí dos pomares, eu não sei se você já tratou disso aí no programa, mas elas causam, quando você está iniciando um pomar de frutíferos, por exemplo, elas podem causar um dano danado, roendo a casca da arvrinha que foi plantada lá, né? A lebre, ela é exótica, ela não é daqui. Então, e aí ela causa dano. Né? Como acontece com o javali, que foi autorizado a caça. Daqui a pouco também autorizam a caça da lebre pelo impacto negativo que ela causa. Aquele caramujo que trouxeram africano, que era para produzir como se fosse escargot, que depois viram que não dá certo. Todo mundo abandonou, largou. Ele achou aqui um calorzinho bom e um clima úmido bom e se proliferou, virou uma praga. Aquele bicho é complicado porque ele também transmite doença para o humano. Transmite doença para o humano. Agora, quem que trouxe o primeiro daquele lá? Né? Quem foi? Quem aprovou? Então, essas coisas são... E o caso da lebre é o mesmo problema. A lebre que está no campo, ela não tem nenhuma intenção de destruir as frutíferas, mas
o negócio dela é roer o pé da árvore lá, a casquinha. É da natureza dela fazer isso, não é? Zé, então, o que eu estou querendo fazer um paralelo, supondo que ela fosse um coelho, então, dependendo da intensidade do estrago que ela causa, talvez também libere para a caça. Então, tem uma série de elementos que está definindo como é que a gente lida com essa situação que envolve animais para o bem, né? Protegendo com Sim. mais leis, mais regras, ou criando uma situação de, Exceção. na verdade, extermínio, ou buscar o extermínio para tentar resolver o problema que o animal está causando, né? Uma vez, eu gosto muito de documentários e filmes de modo geral, mas várias vezes eu já vi matanças de elefantes na África para diminuir a população, porque eles ficaram tão protegidos, que eles crescem numa proporção, eles se multiplicam numa proporção tão grande que começa a trazer dano ao meio ambiente e não tem alimento. Aí os caras vão de helicóptero lá e saem caçando elefantes para diminuir a população. Eu acho uma crueldade. Mas, às vezes, a bondade feita acaba gerando depois uma outra crueldade. Um excesso de proteção, às vezes, acaba criando um outro problema, que, aliás, nós já entramos nessa celeuma aqui, né, professor? O ser humano cria problemas e depois cria soluções para resolver esses problemas, mas esses aqui acabam criando um terceiro. São situações complicadas, criam dilemas éticos aí bastante difíceis porque tudo que você fizer está errado. Se você não fizer nada, vai dar errado. Se você também não está, se você não vai se sentir bem, vai estar errado. É complicado. Qualquer decisão que você toma, o resultado não é bom, entendeu? Mas a vida é complicada, né, professor? Esse tal de livre-arbítrio que a gente tem como ser humano e que a gente deve exercer durante toda a nossa vida, em diversas ocasiões, é um negócio que... Eu estava vendo uma declaração do governador Tarcísio ontem, que me mandaram na televisão. Aliás, no Band News TV, ele deu essa declaração. O Ministério Público interferiu aí com relação a uma empresa de mobilidade que ele está credenciando para acelerar processos aí o metrô de São Paulo. Eu nunca vi um metrô ou uma linha de trem lá, aquele aerotrem, não, aerotrem era daquele que morreu lá, Levi Fidelix. Eu nunca vi esse sistema de transporte coletivo que caminha tão lentamente, monotrilho, que caminha tão lentamente como no Brasil. Metrô de Londres existe desde 1800, entendeu? Desde que inventaram a máquina, o trem, entendeu? Nova York funciona. Aqui eles vão fazendo de pedacinho em pedacinho. E o governador Tarcísio aí resolveu acelerar esse processo para o bem-estar da população. E entrou lá o Ministério Público, não pode, por isso, por aquilo, não sei o quê, que nem a Ferrogrão, aquela ferrovia, que está parado o projeto há 2 anos, dinheiro sendo jogado na lata do lixo, porque um deputado do PSOL entrou com uma ação e um juiz do Supremo deu como validação dele. A Ferrogrão anda do lado da rodovia. O trem, eu já comentei isso com o Silmar várias vezes aqui, o trem sai de uma estação aqui e leva os vagões com grãos lá para o porto. Não fica parando. A rodovia não. A rodovia tem posto de combustível, tem posto de pedágio, tem cidade, tem vila. A rodovia exerce um papel modificador no meio ambiente fantástico. Mas a rodovia está lá. A ferrovia que vai andar ao lado da rodovia, onde o trem sai de lá e vai para lá, sem ficar bisbilhotando, essa não pode. Então, essas coisas... Eu saio um pouquinho do assunto, mas é porque eu acho que existem alguns contrassensos que realmente precisariam ser melhor avaliados. Mas, vamos deixar claro aqui, a resolução do Conselho não é um contrassenso. Não. Ela é uma boa resolução e aquilo que nós dissemos aqui, ela é um início, mas ela deveria ser aquilo que o senhor colocou, mais abrangente, né? Um pouco mais abrangente, porque... Na verdade, o Conselho não tem esse papel, né? Uma legislação mais bem abrangente deveria ser feita pelo Parlamento, pelo Congresso Nacional, as assembleias legislativas ali dos estados, né? Ô, professor, eu dei no UOL hoje que agora eles vão trabalhar 3 horas a menos e 3 semanas só por mês, tá? E aí a pergunta que eu fiz é se eles vão diminuir o salário também lá em Brasília, tá? Não, eles aumentaram. Pois é. Muito pelo contrário, né? É que o trabalho é muito exaustivo, Tavinho. Eu acredito que sim. É um trabalho muito cansativo. Sim. Outro dia eu estava num restaurante. Esse trabalho não é exaustivo. Estava sentado no restaurante, do outro lado tinha um prédio em construção.
início de construção daquele o stand de vendas, né? E tinha os caras trabalhando lá com bota sem condições, debaixo da chuva, entendeu? Com marreta, com tudo, trabalhando lá. Esse trabalho é uma moleza, né? Agora o trabalho de parlamentar, esse trabalho é exausto. Esse aí... Mas vamos lá, ó, eu acho que... É um começo, é um começo. Essa resolução do Conselho é um começo, eu acho bom. Eu acho bom. A gente avança com isso e tem muita gente militando aí, né, na área nessas organizações não governamentais de produção animal para ampliar isso. É um começo que tem que ser aplaudido. De fato, se o produto não faz mal, testar para quê? Eu já começo a me questionar para que testar, para ver se ele funciona, se tira a ruga e tal. Não, tem que fazer no humano mesmo, né? Mas como é que vai testar num cachorro para tirar a ruga do cachorro? Só se for aquele bulldog que já tem a cara toda enrugada. Tem algumas aplicações aí que eu acho que não funcionam muito bem. Eu sei o que tira a ruga. Tem uns truquinhos aí, mas tem que usar uns cremes. Mas a gente usa, né? Porque senão também a gente vai ficando muito enrugado e aí, né? Vira e mexe, eles lançam produtos novos aí. Eu testo. Se funciona, funciona. Vou testar no meu cachorro, coitado dele. Professor, até quinta. Um abraço aí para todos. Um abraço. Tchau.